Meus queridos amigos e irmãos, que a paz de Deus esteja conosco nesse dia de hoje. Graças a Deus por mais uma vitória, graças a Deus por mais um dia que Deus tem acreditado em nós, queridos. Que Deus hoje venha nos abençoar grandiosamente. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo Jesus, Jusemário Oliveira. É uma satisfação que todos os dias nós fazemos parte desse momento ímpar em nossas vidas, querido. Esse momento é um momento especial. Todos os dias, eu tenho uma enorme satisfação em estarmos juntos em uma só fé, em um só propósito. O momento de hoje, para mim, ele é ímpar, porque amanhã nós não sabemos se nós temos essa oportunidade novamente. Está tudo nas mãos do Senhor, o dia do amanhã. A Bíblia nos reforça que o amanhã pertence a Deus. Amém, queridos? O amanhã pertence ao Senhor. O amanhã pertence àquele que criou os céus e a terra. O amanhã ainda não existe. Então nós precisamos e devemos agradecer a Deus por o dia de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus muito, muito lhe abençoe. Abençoe você, sua casa. Abençoe a tua vida por completo. Abençoa a tua entrada e a tua saída. Que os anjos do Senhor estejam presentes em nossas vidas. Que Deus hoje derrama a bênção sem medida na vida dos aniversariantes da semana e do mês. E que o Espírito Santo de Deus possa encontrar graça em nossas vidas e habitar eternamente. Amém, amados? Que Deus hoje venha fazer uma obra na vida dos pobres, cansados, aflitos, daqueles que não têm mais vontade de viver, daqueles que não têm força para lutar. Precisamos de orar em prol dos menos favorecidos. Precisamos de orar sim, queridos, em prol da nação, das autoridades. Porque, amados, quando nós oramos, com certeza Deus ouve. E Deus, com a sua infinita misericórdia, pode ter compaixão e ter misericórdia de cada um. Amém, queridos? Que Deus venha libertar todos os aprisionados, todos os algemados por alguma situação, e que venha fazer uma obra na vida dos enfermos, aqueles, queridos, que clamam por saúde. Que Deus venha fazer uma obra por completo na vida de todos os que clamam pelo sangue de Jesus Cristo. Meus queridos, hoje nós estamos em uma leitura essa que me faz entender que as nossas atitudes para com Deus têm muito efeito. Gostaria que você me acompanhasse no raciocínio. Essa leitura de hoje está escrito no livro de Marcos, o capítulo é 10, o versículo é o 36 ao 52. Amém, amados? Não é difícil de encontrar, querido. É aproximadamente na metade da sua Bíblia. Se você, porventura, tiver dificuldade de encontrar, não desista. Insista em procurar. Insista. Está na altura do número aproximadamente 1157. Quando você chegar no número 1157, creio eu que você está ao lado desta leitura. Nós vamos fazer uma leitura e que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, fazendo a transformação em nossas vidas, em nossos corações, transformação essa de dentro para fora, para que nós possamos seguir os passos do Senhor, para que nós possamos todos os dias ter aptidão para ler pelo menos um versículo da Bíblia Sagrada. No livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 51.
Veja bem, amados, o que está falando, o que Deus traz para nós hoje. Vamos à leitura pela misericórdia do Senhor. Conto eu com as vossas orações. Deus é o sabedor da minha vida. Deus sabe as minhas limitações. Amados, me ajuda no raciocínio. Marcos, capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, querido, juntamente com os discípulos e numerosas multidão. Presta atenção, amado, este homem merece que nós tenha atenção na atitude dele, Quando Jesus saiu de Jericó, querido, junto com Jesus ia a multidão. E, preste atenção, Bartimeu, cego, mendigo, amados, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Preste atenção no versículo 46. Está falando de um homem cego, mendigo, que teve uma atitude surpreendente. Amém, querido? E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Olha a atitude deles, querido. Pôs-se a clamar. Clamando em voz alta, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, eu estou falando de um homem cego, mendigo, que vivia à beira do caminho. Parou Jesus e disse... Então, querido, naquele instante ele gritava: tem misericórdia de mim. Parou Jesus, clamou, chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quando o cego incomodou tanto, gritando em voz alta, as pessoas repreendiam o cego, falava com ele: cala a boca, não grita. Ele não se intimidou e ele continuou gritando. Aí Jesus com a sua infinita misericórdia, parou Jesus e disse: chamai-o. Jesus pediu para chamar. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Amém, querido? Então lhe Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver o cego e Jesus tornou-se ver
e seguiu Jesus estrada fora. Amados, que atitude deste homem, que atitude, que fé do cego Bartimeu. Ele clamava, ele não se intimidou com aqueles que mandou ele calar a boca, ele tocou o coração de Jesus, e quando Jesus chamou ele, que está escrito aqui no versículo 50, eu gostaria de frisar, para que eu e você, para que nós meditássemos no versículo 50, que eu vou ler novamente, ó. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele lançou, querido, a capa, querido, que ele se encontrava com aquela capa, porque tinha uma identidade para as pessoas. As pessoas tinham identidade, e a capa era a identidade do cego Bartimeu. Quantos anos aquele cego estava com aquela capa? Mas naquele momento, ele lançou fora a capa. Ele não olhou para a capa. Não, ele confiou no Filho de Deus. Lançou-se. Que maravilha. De um salto e foi ter com Jesus. Ele lançou-se da capa. Levantou-se de um salto. Imagina, eu consigo imaginar como se eu estivesse vendo o cego Bartimeu sentado ali, clamando, sem enxergar nada. Um homem desprezado da sociedade, porque era, além de cego, era um mendigo. Ninguém dava nada para o cego Bartimeu, mas a fé, a atitude dele foi o que salvou. Amém, amados? Que Deus te encoraje para você ler Marcos capítulo 10, começando do versículo 46 até o versículo 52, que os anjos do Senhor acampem ao teu redor e ao meu redor, e nos dá essa chance para que nós possamos ter conhecimento, enxergar com os nossos próprios olhos. Que maravilha, que bênção de leitura. Amém, amados? Não perca a oportunidade, queridos. Leia a Bíblia, tem muitas coisas para nos instruir, nos ensinar. A Bíblia, eu consigo dizer, eu imagino que ela é um tesouro escondido. Amém? Que Deus venha falar conosco de uma maneira que nós precisamos de ouvir. Não da maneira que nós queremos ouvir. Lança a tua capa fora, querido. Lança essa capa que é a tua identidade. Essa capa que às vezes eu e você, nós usamos simplesmente para diferenciar nossa pessoa. Amém, amados? Às vezes nós temos algumas capas em nossas vidas que nos levam para lugar nenhum. Essa capa não leva. Simplesmente é para diferenciar. É a nossa identidade. Como era a identidade do cego Bartimeu. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele lançou fora. E de um salto, levantou e foi ter com Jesus. Se você tiver alguma capa que te incomoda, que pode ser até a tua identidade, mas que não seja da vontade de Deus, lance fora hoje mesmo. Que Jesus, aquele que tem poder para salvar e tem poder para garantir a nossa morada eterna, está pronto para nos abraçar. Amém? Medita nesta palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que a santa paz de Deus esteja com cada um de nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco até a consumação do século. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida na tua presença. Obrigado, Deus.